nós vamos falar sobre os presentes que Deus nos dá na caminhada da fé. E você está com esta folha e essa caneta na mão, porque hoje, Deus tem presente para a sua vida. E hoje Deus vai trazer à memória alguns presentes que Ele já lhe deu e que talvez você não considerou. Talvez você se esqueceu. Presentes de Deus na caminhada da fé. Ontem, quando eu pregava esse sermão para mim mesmo, Deus encheu meu coração de alegria e de constrangimento por lembrar de pessoas tão importantes na minha vida, de presentes na minha caminhada. Então eu gostaria que você escrevesse nesta folha que você tem aí, pelo menos 5 nomes de pessoas importantes na sua caminhada. Pode ser pessoas que estão aqui, pode ser pessoas que já morreram, inclusive. 5 pessoas importantes, 10 pessoas, escreve aí esses nomes, pode escrever em nome de Jesus. Qualquer pessoa que te encoraje a crescer intelectualmente, profissionalmente ou emocionalmente é alguém que vale a pena ter por perto. E alguém, o que dizer então de alguém que te faça crescer espiritualmente na graça e no conhecimento de Jesus? Lembra de alguém? O Paulinho sempre cita o Ricardo sempre cita o Paulinho. O Paulinho sempre cita o pai na fé dele. Escreva esses nomes. Em nome de Jesus. Sou velho demais para entender a língua dos pássaros. Não possuo a ingenuidade e a pureza para entender a língua dos anjos. Mas ouço a língua de Cristo nas feridas do mundo. Ouço ali o seu chamado e a batida do seu coração. Não posso não entender. Não posso fazer de conta que sou surdo. E sempre de novo aprendo a linguagem dos toques que responderiam ao seu chamado. A arte dos toques carinhosos que trazem alívio para as feridas sensíveis da nossa vida, do nosso corpo. Espero que vocês não tenham dificuldade de escrever 5 nomes aí. Ou 10. No entanto, para os cansados e sobrecarregados, Cristo ainda oferece descanso. E para os que têm sede, Ele dá da água da vida. Para os que estão amarrados às cadeias do pecado, Ele dá o livramento. Entreguem-se então à sua misericórdia imerecida. Ele é cheio de amor e não nos joga para fora do estrado de seus pés. Entreguem-se em suas mãos e decidam solenemente, por meio de sua graça, dedicar todas as suas faculdades e forças ao seu serviço. Paulo. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga a cura para o corpo do Sandro que está enfermo. Em nome de Jesus. Estou muito feliz, porque hoje nós temos aqui amigos preciosos, como o Cláudio e seus meninos. O Cláudio, eu conheço muita gente louca, viu, Cris? Mas esse rapaz é louco ao quadrado. Porque ele ama tanto esses meninos. Esses meninos são meninos que tiveram muitos problemas na vida, mas que estão se recuperando para a glória de Deus, porque encontraram um Cláudio no caminho, encontraram um tipo de Cristo que pode cuidar deles, das suas feridas, dos seus medos, e pode dar a eles um recomeço. Esses meninos são da casa de oração, estão no Lava Rápido hoje, desse mano maluco, apaixonado por Jesus. Estamos aqui com o Boró, outro xarope.
Meu xarope preferido. Porque o reino de Deus, Deus ama pessoas normais como eu. Você me acha normal? Mas Ele tem uma quedinha especial pelos malucos, Ale. Estamos aqui com o negão, esse negão aqui que está fazendo a diferença ali no Bexiga. Dando marmita, dando comida para os desesperados e para os angustiados. Fazendo vaquinha, fazendo rifa. Às vezes sozinho, às vezes acompanhado, mas sempre com a graça de Jesus que tem cuidado dele. São essas pessoas que marcam a nossa vida e a nossa caminhada. Porque é necessário nós termos pessoas que estão marcadas na nossa história. E o apóstolo Paulo, depois de escrever o 5º evangelho, que é a carta aos Romanos, considerada como o 5º evangelho, por volta de 57, 58 depois de Cristo. Na verdade, quem escreveu foi um escriba chamado Tércio. Ele estava em Corinto, na Grécia. E ele escreve essa carta incrível que o pastor Paulinho tem discorrido sobre ela, falando sobre a graça. Mas ele reserva um capítulo inteiro para falar de pessoas como eu e como você. E eu ficava me perguntando para Deus, Deus, por que tem um capítulo na Bíblia para falar de homens e mulheres? E aí Deus falou comigo o seguinte: em mim, você nunca será um anônimo. Em Deus, querido, você nunca será um anônimo, porque Deus chama você pelo nome. Deus chama Paulo por Paulo, Marilise por Marilise, Patrícia por Patrícia, porque em Deus nós nunca seremos anônimos. E Paulo escreve, ele nunca tinha ido a Roma ainda, ele tinha planos de ir a Roma. Ele estava em Corinto, num porto chamado Cencreia. E ele começa a escrever porque tem uns xaropinhos na igreja dando problema. Mas nós não vamos falar sobre os problemáticos. Nós vamos falar sobre aqueles que marcam a nossa vida. E por isso você escreveu. Se tiver mais algum nome para acrescentar, pode. Já escreveu, querida? Paulo vai ditando para Tércio. E ele começa falando de uma mulher incrível chamada Febe. Capítulo 16 de Romanos, verso 1. Ele diz assim: recomendo-vos a Febe. Aí na tela. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia, para que a recebais do Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela tem hospedado a muito, como também a mim mesmo. E aí vamos parar aqui, depois a gente vai discorrer, vamos falar dessa mulher. Ao recomendar Febe, Paulo diz quem ela é e de onde ela vem. Sabe por que Paulo faz isso? Porque a nossa história é marcada por quem somos e de onde nós viemos. Você não é uma obra do acaso. Você não caiu aqui de paraquedas. E ontem eu conversava com o Carlão sobre isso, como é que a gente alinha ciência, porque ele é das matemáticas, da ciência, das físicas. Como é que a gente alinha ciência com a palavra? Ele falou assim: pastor, tudo se conecta. Porque no reino de Deus tudo se conecta, nós estamos conectados a Ele. Ele sabe quem nós somos e de onde nós viemos. Ela era uma diaconisa da igreja de Cencreia. E ela vai tomar o navio e vai até Roma levar essa carta. As obrigações de Febe, como diaconisa, eram muito generalizadas, porque ela tinha que atender às necessidades materiais e também espirituais das pessoas. E Paulo pede àqueles irmãos de Roma que a recebam no Senhor.
Porque ele olhou para Febe e viu que era uma mulher valorosa, uma mulher preciosa. E ele vai mais profundo: recebam ela como convém aos santos, e que vocês ajudem tudo que vier a precisar. Quantas pessoas Deus já colocou no nosso caminho, na nossa caminhada, para que nós pudéssemos ajudar e nós não ajudamos. E nós não percebemos, passou batido. E de repente você passou batido por uma Febe. Nessa manhã Deus quer que nós reconheçamos as Febes que cruzam o nosso caminho. E Paulo declara, olha que lindo, porque ela tem sido protetora de muitos e de mim também. E eu pergunto a você, querido e querida irmã, você tem sido como Claudião, protetor de muitos, acolhedor? Você tem sido uma pessoa que é bênção na vida de alguém? Seja Febe na vida de alguém. Seja Febe na vida de alguém, nem que seja para fazer uma oração. Ela tem sido protetora de muitos e de mim também. Esse capítulo 16 de Romanos refuta aquela ideia de que Paulo não gostava de ver mulheres trabalhando. Não é verdade. Não é verdade. Porque Paulo, ele faz, além desse tributo que ele faz a Febe, ele cita outras 8 mulheres nesse capítulo. Vocês, mulheres, são bênçãos de Deus e são usadas pelo Eterno no seu reino como protetoras. Como protetoras, como acolhedoras, como intercessoras, como abençoadoras. E Febe está marcada na pele de Paulo como essa mulher incrível, extraordinária. Tem alguma Febe marcada aí na sua folha? Então escreve na frente desse nome: protetor, acolhedor. Paulo segue dizendo, fazendo saudações particulares aos seus amigos. E aí começa uma outra galeria de pessoas, que talvez você vai se lembrar de pessoas como essa na sua vida. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores, aqueles que operam comigo em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, não tiveram medo de serem mortos por causa de Paulo. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios, porque Priscila e Áquila foram bênção na vida do povo, na vida da igreja. Saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epêneto. Vamos lá primeiro para Priscila e Áquila. Paulo começa com os 2 dos seus mais queridos amigos. Na sua lista aí, quem são seus 2 mais queridos amigos? Paulo vai falar que Priscila e Áquila, desde que os conheceu em Corinto, na sua segunda viagem missionária, que eles são muito esforçados, porque além de serem fazedores de tenda, eles eram servos de Deus, onde Deus mandava, onde Deus os colocava. E às vezes você está dizendo, poxa, eu estou tão cansadão, porque eu estou trabalhando muito, mas Deus tem mais trabalho na seara para você. E é muito melhor você trabalhar no reino de Deus do que você trabalhar em qualquer empresa. Ah, mas no reino de Deus eu não vou comer. A Bíblia diz que nenhum justo passa fome. Ah, mas no reino de Deus eu não vou viajar. Paulo viajou o mundo inteiro, sem ter R$1 no bolso. Ah, mas no reino de Deus... O reino de Deus é o melhor lugar para mim e para a sua vida. Porque o reino de Deus não é esse reino corruptível, que hoje a gente tem, amanhã a gente não tem. Mas o reino de Deus é algo eterno que dura para sempre.
E eu louvo a Deus, porque Deus tem mostrado que há muitas Priscilas e muitos Áquilas. Porque eles continuaram trabalhando esforçadamente no serviço de Deus. Quando Cláudio fez o decreto, eles saíram de Roma e acompanharam Paulo até Éfeso, Corinto, e depois voltaram para Roma. E quando Paulo morreu decapitado em Roma, quem estava lá? Quem estava lá? Priscila e Áquila. O amigo que é amigo de verdade nunca nos abandonará. E eu louvo a Deus porque tenho ouvido algumas palavras de um amigo. Ele chegou ali, o Elinho, que são muito edificantes. Porque a amizade vai além da letra. Eu não posso chegar para vocês e simplesmente dizer, pô, você é meu amigo, você é legal pra caramba, e não provar o meu amor para contigo, porque a minha amizade para com você tem que ser algo incondicional, algo que não depende de você e das coisas que você tem, mas algo que depende do amor de Deus colocado no meu coração por você. Dr. Augusto Cury disse que o melhor amigo é aquele que é inútil. Como assim, pastor? Você está maluco? Amigo inútil, aquele que não tem nada para te oferecer, mas tem ombro, tem braço, tem sorriso, tem abraço e tem amor para derramar na sua vida. Priscila e Áquila eram assim. Arriscavam as suas cabeças, não tem problema se a gente morrer, porque nós vamos morrer para a glória de Deus. Paulo não explica como é que eles arriscaram a sua vida, mas ele afirma, eles arriscaram a sua vida. Paulo vai citar os amigos que abriram as portas para a igreja. Em Roma havia pequenas reuniões, não havia uma igreja como essa daqui. As pessoas se reuniam nas casas. Ao longo do texto, os versos 10, 11, 14, 15, você vai ver isso. E daí, Paulo, ele reconhece o mover de Deus na vida das pessoas. Verso 5, parte A, ele diz assim, parte B melhor, ele dá uma saudação ao seu amigo Epêneto. Epêneto é o primeiro cara que se converteu na Ásia Menor. É a primeira pessoa que conheceu a Cristo. E eu falava com o Renan, quando ele chegou aqui com o Maurício, falava, Renan, o importante é você conhecer a Cristo, é você estar em Cristo, porque o resto fica tudo bem. Renan, que nessa manhã você receba o Cristo que salva, que sara, que cura e que santifica. Epêneto significa digno de louvor. Ele foi o primeiro de uma colheita de convertidos na Ásia. Ele foi saudado por Paulo, porque Paulo faz questão de se lembrar das pessoas. Ele vai citar no verso 6, Maria. Maria era uma amiga que muito trabalhou no Senhor. Puxa, como é importante a gente olhar para as pessoas e ver o quanto Deus tem sido e feito através das vidas delas. Como é importante a gente reconhecer isso, e Paulo ele começa a fazer isso aqui. Maria é uma pessoa que muito trabalhou no Senhor. Mais uma vez aqui, Patrícias, ele vai reconhecer o trabalho feito pelas mulheres. Vocês são bênção. Verso 7, ele vai citar Andrônico e Júnias, que eram seus conterrâneos, que estiveram com ele aonde? Na prisão. Puxa, a gente visita a prisão, né, Boró? E a gente vê que os caras que estão lá presos, eles meio que se amarram um no outro, faz tatuagem um para o outro, porque deve ser algo extremamente constrangedor você ser parceiro de prisão com alguém. E Paulo cita Andrônico e Júnias como companheiros de prisão.
Paulo os descreve como pessoas notáveis. Você já imaginou alguém escrever e dizer para você: Patrícia, você é uma notável no Senhor? Que honra! Que honra que esses nomes estão aqui. E talvez se eu fosse escrever Romanos 17, eu escreveria esses nomes que estão nas folhas de vocês. Amém? Talvez se nós fôssemos escrever Atos 29, nós deixaríamos uma parte específica aqui para a igreja, ponto com irmãos incríveis. Paulo também cita um cara que era escravo. Verso 8, ele fala de Amplíato. Amplíato era um nome comum de escravo romano. Paulo cita todo mundo, porque todo mundo é importante no reino de Deus, querido. Você não é um número, você não é uma estatística, você não é um zero à esquerda, você não é um nada, como dizem por aí, mas você é um filho de Deus. Ainda que você tenha sido escravo, agora você é livre. O nome de Amplíato foi achado na catacumba de Domitila, que era sobrinha do imperador Domiciano. Escravo de homens, mas liberto por Cristo. Verso 9, ele vai citar outro amado e cooperador. Vamos ver o verso 9. Saudai Urbano, nosso cooperador, e a Estaques, meu amado. Também eram nomes comuns de escravos, só que aqui o primeiro era romano e o segundo era grego. E aqui eu quero dizer para você que independente da sua nacionalidade, independente de qualquer coisa, você pode ser um amado e um cooperador no reino de Deus, porque quem te capacita é Cristo. Verso 10, Paulo vai citar uma família acolhedora e uma pessoa aprovada no Senhor. Eu lembro que tinha uma música antiga do Paulo César, do Grupo Logos: você precisa ser obreiro aprovado. Você é aprovado no Senhor? Apeles era, saudai Apeles, aprovado em Cristo, e saudai aqueles da família de Aristóbulo. Paulo se lembra de todo mundo, e quantas vezes nós esquecemos das pessoas que nos ajudaram na caminhada, pessoas que nos socorreram quando nós não tínhamos o que fazer nem para onde ir. Certa vez uma mulher vizinha nossa, quando morávamos no Tatuapé, chamou a gente e falou assim: eu sou muito grata a Adna, porque quando eu estava passando mal, grávida do meu filho, ela me levou um prato de comida. A gente esquece das coisas simples que marcam a vida das pessoas. E Deus tem usado as nossas vidas para marcar muita gente. Que você e eu sejamos usados por esse Cristo, nem que seja para levar um prato de comida para alguém. Apeles enfrentou muitas provações, mas Paulo disse: ele permaneceu fiel no Senhor e ele foi aprovado. Permaneça fiel no Senhor, você também, e seja aprovado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Paulo cita os que estão convertidos da família de Narciso, no verso 11. E ele ali fica um pouco triste, porque nem todos haviam se convertido ainda. No verso 12, ele vai citar outras mulheres, outras trabalhadoras no Senhor. Ele vai falar de Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Eram duas mulheres com os nomes vindos de uma raiz comum. Mulheres dóceis e delicadas. Mulher, você é dócil e delicada.
Ou você quer ser o homem da sua casa? Por favor, não inverta o papel. Seja dócil, seja delicada. Trifena e Trifosa provavelmente eram duas irmãs. E muito provavelmente eram gêmeas. Paulo cita no mesmo verso Pérside. Pérside era uma escrava, porque Pérside era o nome de uma escrava feminina. Uma mulher ex-escrava, libertada pelo sangue de Jesus. Paulo se encontra no verso 13. Quem aqui tem uma mãe postiça, de consideração? Eu tenho. Paulo diz lá, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que é minha também. Que bom que nós possamos compartilhar a nossa mãe com alguém. Que bom que a nossa mãe possa ser tão graciosa em Jesus, que as pessoas já chegam a ela e falam, poxa, você é uma bênção na minha vida, eu te considero como mãe. Antigamente tinha as mães de leite, hoje não tem mais isso por causa da tecnologia. Você tem uma mãe postiça? Louvado seja Deus. E nós fomos na casa do Sandro visitar os pais dele, e estava lá a mãe dele falando do Rodrigo. Esse menino Rodrigo é uma bênção, ela falava. Precisamos ter essas referências, onde nós olhemos para a pessoa, ela pode ser como uma mãe para mim. Você é filho do Alê, né? Já pensou? Xandim? Já pensou o Xandinho chega no escritório e fala, pô Cris, você é como um pai para mim, cara. Que honra. A história é que marca o que somos e o que temos feito na vida das pessoas. Nós não devemos nunca querer sair na urina da história. Em 1968, quando estava acontecendo o golpe militar no Brasil, o jornalista Zuenir Ventura escreveu um livro chamado 1968, o ano que não terminou. E ele conta uma passagem que os intelectuais haviam sido presos e eles estavam numa cela. E aí chegou um general e falou para um professor, hoje você é o responsável por limpar a cela. E aquele professor falou assim, mas cadê a vassoura? Cadê o pano? Cadê a cândida? Cadê o veja? E o general falou, você vai ter que limpar com a língua, meu filho. Daí aquele professor entrou em desespero, começou a chorar, bater a cabeça, e o pessoal da sala falou, querido, é melhor você limpar a sala com a língua, porque esse general, ele vai sair na urina da história. Em nome de Jesus, querido, que nem eu e nem você saiamos na urina da história, quando Deus nos chamar para fazer aquilo que nós temos que fazer no nome dEle. No verso 16, Paulo usa um símbolo maravilhoso da comunhão. A ordem é, saudai-vos com ósculo santo. E aqui eu acrescentaria os amplexos. Ósculo é beijo. Era comum naquela época que eles se cumprimentassem com um beijo. Mas Paulo, ele fala assim, esse beijo não pode ser qualquer beijo, tem que ser o beijo do amor, o beijo que caracteriza que Jesus faz parte da sua vida, o beijo que mostra que Jesus é contigo, que Jesus está contigo, que Jesus é o seu Senhor. O amplexo significa abraço, por isso nós poderíamos acrescentar aqui, porque nós amamos nos abraçar. Cremos que o abraço cura, que o abraço sara, que o abraço transforma. Ósculos
e amplexos que estão sendo tolhidos de nós por causa da pandemia. Depois, lá a partir do verso 21 até o verso 23, eu gostaria que me trouxesse uma água, por favor. Ele vai falar de outros homens, eu vou ler rapidamente para a gente encerrar. Saúdam-vos Timóteo. Timóteo é o grande seguidor, o grande discípulo de Paulo. Ele está com Paulo lá em Corinto. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosípatro, meus conterrâneos. Eu, Tércio, lembra? Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. Erasto significa, volta um pouquinho nesse verso. Erasto era um homem da elite romana, era procurador de Roma. Isso significa, Claudião, que o evangelho não atinge só os seus meninos, mas atinge a elite dominante de qualquer nação, de qualquer governo, porque o evangelho é livre e atinge as pessoas por causa que o evangelho é Cristo. Gaio é hospedeiro de Paulo. O apóstolo tinha onde ficar. Quantas vezes a gente já hospedou anjo em casa? E quantas vezes você deixou de hospedar um anjo em sua casa? Vamos concluir, queridos. Da sua lista aí, quantos hospedeiros tem? Quantos cooperadores tem? Vai colocando aí na frente do nome. Quantos amados tem? Quantos notáveis tem na sua lista? Pode colocar na frente do nome que você escreveu. O tema da mensagem é presente de Deus. Presentes de Deus. E esses presentes, eles têm obviamente um duplo sentido, não estão aqui por acaso. Porque presente, ele é como uma dádiva de Deus, algo precioso e sem valor monetário. O presente pode ser algo que você recebe físico. Pode ser uma camisa. A Patrícia provavelmente vai ganhar alguns presentes hoje. Mas o presente principal é a dádiva que Deus nos dá. Algo precioso e sem valor monetário. E de um valor inestimável. Você tem recebido presentes de Deus? Pouca gente tem recebido o presente de Deus. Você tem recebido o presente de Deus? Aleluia. Presta atenção aqui, por favor. Se o relacionamento for deficiente, a cooperação também será deficiente. Ou pior, inexistente. Como é que está o seu relacionamento com os seus irmãos? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Na nossa caminhada, ela é feita de gente. Gente como a gente. Mas tem lugar para gente diferente. Tem lugar para gente carente. Tem lugar para gente doente. Tem lugar para gente decente. Tem lugar para gente impotente. Tem lugar para gente que sente. Tem lugar para gente crente. Tem lugar para gente descrente. Nossa caminhada é sempre em frente. A nossa caminhada é sempre em frente. A caminhada pelo caminho que leva a gente para Cristo, o nosso maior presente.
Quantas pessoas na sua lista aí são cooperadores? Quantas pessoas na sua lista são amados? Quantas pessoas na sua lista são notáveis? Quantas pessoas na sua lista são trabalhadores esforçados?